pastor? Tudo bom? Tudo bem, viu? Vamos aqui. Oi, pastor. Eu queria te falar, que postou lá no grupo lá, eu estava escutando, eu não sei se dá, tu vai gravar, né? Sim, já está gravando. O som ficou baixo. Porque não é profissional. Não, é normal, né? Não, só para dar uma dica, não tem como aumentar o som da... Teria se tivesse equipamento profissional. Ah, tá, não, só para dar uma dica. Tá bom. Não tem. Tá Teria que, no caso, aumentar o volume mesmo, não está ouvindo. Aham, não, mas tá bom. Minha mãe falou para mim também. Ela falou, né? Mas isso só demora. Nada que o amplificador do celular não resolva, né? Quantos anos você Vou pegar a senha aqui. Ela Ela já sabe o que é? já sabe. a minha classe toda ali, meu Deus, eu não sabia Já é isso? Foi mal. Sabe como é que eu soube? Porque alguém lá em Campinas falou. E aí me perguntaram, chamaram o que vai ter? Ela dizendo assim, SOS Cristo. SOS Cristo. Eu acho que eu vou me colocar no boletim, tem tempo que não está avisando. Mas não adianta, se não for na boletim, tem coisas que tem que dar um aviso, tem que falar isso. E aí o pessoal assim, como eu não vi no sábado passado, eu só estava Som. Muito bem. Nós gostaríamos. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão presentes aqui nessa tarde. Vamos iniciar os louvores. E peço a vocês que se aglomerem mais aqui, não fiquem no canto, fiquem mais aqui, porque talvez o Alcino não precisa nem usar microfone depois, tá? Então, nessa ou nessa fileira aqui, numa das duas, tá bom? Nós vamos começar com o nosso louvor, cantando o hino Entrega, né? E daqui a pouquinho o irmão Jair vai colocar lá para nós o som. E antes de nós iniciarmos os louvores, eu convido você como você está mesmo, nós fazemos uma breve oração. Pai querido, estamos aqui à tarde nos esforçando para conhecer e entender melhor os mistérios que estão revelados na Tua Palavra sobre comunhão. E aqui hoje, antes de começarmos a palestra com o irmão Alcene, as instruções, o testemunho, gostaríamos de solicitar a presença do Espírito Santo, como foi hoje pela manhã, enfim, quando acordamos já nos primeiros momentos. Cante aqui conosco, louve, o Senhor conosco através dos anjos e nos dê a capacidade também de termos essa bênção, essa alegria de estarmos na Sua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro hino que nós vamos cantar é a Entrega. Acho que quase todos vocês conhecem, né? Quem não conhece aprende, quem já conhece canta. E assim a gente vai louvando ao Senhor. Entrega. Aproveitando enquanto está tendo esses ajustes, eu gostaria de saber se todos receberam a senha que foi entregue ali no... Quem não recebeu? O casalzinho recebeu a senha ali? Então nós já vamos fazer a entrega dos brindes aí, tá? Nós vamos sortear 2 números. Eu vou pensar aqui em 2 números na minha mente. Número 77. Quem retirou o número mais próximo de 77? Ou 77 mesmo? Mais próximo. 77, não
7 e 7. Alguém tirou o número mais próximo de 7 e 7? Mais próximo. 7,5. Ah, meu Deus. Alguém tirou mais próximo que ela? 7,5. Então é a Esther. Vem, Esther. Pode vir escolher aqui o seu presente. A Esther é nossa irmã que congrega aqui na Igreja do Estreito. Ela exerce o ministério aí dos estudos bíblicos. É uma serva de Deus. Fique à vontade, viu, Esther? Escolha qual você quiser ali, tá bom? Nós recebemos esses brindes aí, doações. Veja qual que você quer. Outro número, deixa eu pensar aqui. Vamos aproximar 98. Mais próximo do 98. Quem tirou? Eu tenho 100. Então é você, irmã. Vem pra cá. Vem pegar o seu brinde. Qual que é o nome da irmã mesmo? Magnólia. A irmã Magnólia. Você está no banco da esquerda, tá? Esse é nosso banco, é o banco da Pois é. É, Fica à vontade, irmã Magnólia. Tem 3 assuntos interessantes aí, tá? E você escolha o que você quiser. Magnólia. Pega aí. Muito bem. Depois do sorteio, são 2, né? Eu prometi que seriam só 2. Amanhã à tarde nós teremos o último sorteio para entregar os brindes, os presentes. Sendo que nós teremos a nossa reunião, que horas mesmo? Você se lembra? 2 horas da tarde. Aqui mesmo, aqui na Igreja do Estreito. Tá bom? Amanhã às 2 horas. Depois o irmão Alcino vai explicar como é que vai ser as instruções com relação à vigília. Põe o último hino para nós, querido irmão Jairson. A volta de Jesus. Porque já passou um pouquinho o tempo. Vamos cantar o último hino. Breve Jesus voltará. Eu convido você para ficar em pé nesse momento. Breve Jesus voltará. Cante com vigor, é isso que nós desejamos que aconteça muito em breve. Breve Jesus voltará. Você que trouxe o seu pedido, o irmão João vai deixar aqui. Se você desejar também trazer o seu pedido, já traga na sequência. Luz de Deus, a tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales, o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar, a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém.
gostaria de chamar o nosso querido irmão João aqui à frente, está representando nossos irmãos de Capoeiras, aqui no nosso distrito estreito, todos nós juntos. Acho que temos irmãos de Campinas também aqui hoje, né? Ou não? Temos? Temos de outro, temos ali de Jardim Atlântico? Não? Temos de Jardim Atlântico hoje? Não? Temos aí outros amigos de outros distritos? Por favor, irmão Jair João, por gentileza, ore pelos pedidos e também para que Deus use mais uma vez o irmão Alcém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez na sua casa, Senhor. Viemos aqui para te louvar e para te adorar. Senhor, estão depositados aqui algumas dezenas de pedidos do fundo de coração de cada servo seu e serva sua, Senhor. Com certeza o Senhor já conhece esses pedidos antes deles se escreverem e até outros pedidos que alguns deles esqueceram. Que o Senhor esteja com todos eles, atendam eles, Pai, de acordo com a sua vontade. Com certeza são só pedidos bons para eles, para os próximos e para os familiares. Que o Senhor use agora também o seu servo, que irá trazer a sua palavra, Senhor. Que ela venha do seu trono celestial e nos ajude a crescermos cada vez mais na sua palavra, em amar sempre a Ti, Senhor, em primeiro lugar, e ao próximo também. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a vivermos de acordo com a sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão João. É contigo então, querido irmão Alcém. Deus te use, viu? Som, ok. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus, chegamos então aqui no nosso quarto momento, né? Desse momento santos que começamos quarta-feira aqui. Vamos fazer um breve resumo, né, de tudo para a gente então continuar. Nós vimos no primeiro dia, em 1 João 5,12, que tudo que precisamos para ter a vida eterna, para ser salvo, é ter Jesus. E Jesus é uma pessoa. E a única maneira de ter uma pessoa é através de um relacionamento. E a única maneira de ter um relacionamento é praticando duas coisas: falar e ouvir. Mas nós temos que falar e ouvir de maneira que construa amizade, intimidade. Então nós temos que falar e ouvir com tempo, a sós e com qualidade. É preciso passar tempo com Jesus para conhecê-lo, para fazer amizade. É preciso ficar sozinho com Ele para ir gerando intimidade. E é preciso falar com qualidade para também ir gerando amizade. E o que é falar com qualidade? É não ficar somente pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo. Isso nós passamos no primeiro dia. E baseado nisso, então, passamos uma tarefa de casa para vocês. Qual é a tarefa de casa? Ficar na sua casa, procurar um lugar na sua casa para ficar sozinho com Jesus, marcar no relógio lá no celular, né? Pegar o celular, marcar 20, 25 minutos e ficar nesses 20, 25 minutos conversando com Jesus em voz alta, em voz audível, com o olho aberto, sentado de maneira natural, mas sem fazer um pedido e sem fazer um agradecimento. Essa foi a tarefa que eu passei, tem que praticar. E quem esteve aqui na quarta-feira e praticou, descobriu que isso é simples, mas não é fácil. É um negócio simplesinho, mas para praticar é muito difícil. Aí, no segundo momento da quinta-feira, nós falamos que se isto é difícil, o que a gente tem que fazer para praticar? Tem que se esforçar. Tudo que é difícil nessa vida, para você conseguir realizar, se é difícil, tem que ter esforço, tem que ter insistência, perseverança. Então, para você parar, abrir a boca, conversar com Jesus sem pedir e agradecer, você tem que se esforçar para isso, tem que lutar para isso. Isso não é fácil. Essa luta é a luta do cristão. Todo esforço que você vê na Bíblia, lutar contra o pecado, batalha cristã, é essa batalha para relacionar com Cristo cada vez mais e melhor. E na quinta-feira, no segundo momento, nós também passamos para vocês um segredinho para conseguir falar com Jesus bastante tempo, sem fazer um pedido, sem fazer um agradecimento. Qual é a palavra-chave? Alguém lembra? Contar. Nós vimos então no segundo momento, na quinta-feira, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, né?
que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nós temos que abrir o coração para Jesus. Abrir o coração é fazer o quê? É ficar a sós e contar. Enquanto você está contando, você não está pedindo nem agradecendo, entende? Então é assim que se faz na prática. E ontem, no terceiro momento, nós falamos de 4 itens que não permite que a sua amizade com Jesus, a sua intimidade com Jesus cresça com o passar dos anos. Então você fica aí 10, 20, 50 anos na igreja, mas você não tem intimidade com Jesus. Sua intimidade com Jesus, sua amizade não vai crescendo com o passar dos anos. Você passa a ter um relacionamento normal com Jesus. Que é um relacionamento normal? Há comunicação, mas não tem intimidade com o passar dos anos. São 4 itens que prejudicam na prática, na sua essência. É claro que existem muitos outros e muitas outras dificuldades, mas esses 4 itens são o fator fundamental, né? E ontem nós falamos quais são eles, né? E pedimos para que praticassem, para você verificar a diferença quando eles acontecem. Quais são os 4 itens, lembra? Vamos relembrar, né? O primeiro é quando você está falando com Jesus e dá um branco, desaparece da mente que você está falando. E aí qual a nossa reação nesse momento? É parar de falar e ficar tentando lembrar o que estava falando. Isso não pode acontecer. Em realidade, os 4 itens não são o real problema. O real problema é a nossa reação diante desses 4 itens. Quando você está falando com Deus e dá um branco, você não pode cortar a comunicação e ficar tentando lembrar. Você tem que fazer o quê? Tem que continuar falando. Mas se der um branco, o que vai falar? Qualquer outra coisa, mas não pare de falar. O segundo item, qual que é? É quando acaba o assunto. Você fala uma coisa, fala outra e acabou, não tem mais o que falar. Quando acaba o assunto, o que tem que fazer? Você tem que repetir o assunto, porém, ao repetir, tem que fazer com mais detalhes, tem que contar mais detalhes. Para que isso? Para você conseguir passar mais tempo conversando com Deus. Isso requer esforço, e ao você praticar dessa maneira, você vai aumentar a sua capacidade de comunicação com Deus, e vai passar mais tempo orando com mais qualidade. O terceiro item é quando você se distrai, você está orando, e você esquece de Deus e está distraído com alguma coisa, algo te chamou a atenção. Então, não tem problema acontecer isso, que eu disse ontem. O problema é que quando acontece isso, a gente volta a orar no mesmo assunto que a gente estava orando, ou um outro assunto. Isso que não pode. Você tem que voltar a orar quando você perceber que se desligou de Deus, esqueceu de Deus e está distraído com alguma coisa. Ao voltar a orar, sempre você tem que voltar a falar com Deus, falando com Ele primeiro daquilo que distraiu você. Você tem que voltar sempre falando com Ele daquilo que distraiu, se seja uma formiga, uma cortina, algum inseto, ou mesmo que está passando um avião, você tem que voltar a falar: Senhor, eu estava olhando ali aquele negócio e aquilo me chamou a atenção. Depois você muda de assunto. E por último, o quarto item, qual é? Quando você está falando com Deus e de repente você percebe que está falando uma coisa com a boca, mas a mente está em outra coisa, está longe. E quando acontece isso, a nossa reação natural é se esforçar para tirar o que tem na mente, para esquecer o que está na mente, para apagar aquela preocupação e concentrar-se na oração. Não pode fazer assim, né? Se você faz isso, então você dificilmente vai crescer na comunhão com Jesus, na intimidade. O que você tem que fazer nesse momento? Quando você perceber que está falando uma coisa e está pensando em outra, na hora então o que você faz? Você para de falar. Para de falar o que está falando. E comece a falar imediatamente o que você está pensando. Tudo que vier na sua mente, põe na sua boca e fala para Deus. Percebeu? Então essas foram as 4 orientações, foram os 4 itens que nós passamos na orientação ontem à noite. Pedimos para vocês praticar a mesma coisa. Ficar ali no mínimo 20 minutos sozinho, falar com Jesus em voz audível, sem pedir agradecer, contando coisas, mas ficar atento para esses 4 itens. Porque essas 4 coisas, elas são aleatórias. Uma hora vem uma, outra hora vem outra, mas elas sempre vão estar por ali acontecendo. Mas se você reagir dessa maneira que eu expliquei, você vai ter uma surpresa maravilhosa. E ontem eu disse isso para quem estava aqui, queria ter uma surpresa. Então agora eu vou perguntar, vamos ver quem praticou, vamos ver pelo menos alguns que estavam aqui ontem,
e praticaram, e se tiveram essa surpresa ou não. Mas rapidamente, deixa eu só ver se tem pelo menos um aqui ou outro que teve ontem e praticou. Teve aqui alguém que praticou e passou por esse momento, você estava lá ontem à noite, hoje de manhã, falando com Jesus, e aí deu um branco, lembrou do que eu falei e continuou falando, não parou para lembrar? Alguém passou por isso? Alguém praticou ontem aqui? O segundo item, tem alguém aqui que acabou o assunto, mas aí ficou repetindo, contando com mais detalhe? Alguém passou por essa? Alguns? E a terceira, alguns de vocês que praticaram se distraiu e voltou a falar com Deus falando do que se distraiu? Passou por alguns? E a quarta, é o que mais acontece, alguém de vocês estava falando com Deus e quando viu a mente longe, mas falou que estava pensando, a irmã ali, essa é o que mais acontece, porque a nossa mente divaga muito rápido, né? Se você praticar isso, eu falei, vai ter a surpresa, vamos ver se pelo menos um de vocês vai ter. A surpresa é o seguinte, olha só. Não tem problema. Amém. Então, olha, a surpresa é o seguinte, olha, teve alguém que praticou e de ontem para hoje, e aconteceu assim, ó, você estava lá falando, e de repente, quando o celular tocou, quando os 20 minutos acabou, você se assustou de que o tempo, se surpreendeu de que o tempo passou muito rápido. Falei, nossa, mas já acabou. E estava gostoso, estava prazeroso, e você não queria parar, queria continuar falando. Aconteceu isso com alguém? Amém. Então, essa é a surpresa. O que acontece? Os 20 minutos se tornam pouco tempo. Você compara os 20 minutos de quarta-feira, o primeiro momento, com esse do terceiro. O primeiro na quarta-feira parece que os 20 minutos é 2 horas, nunca acaba, e não tem assunto, não fala. Então vai chegando um momento que 20 minutos é pouco tempo, você começa a falar 40, você deu 50, 1 hora, e você quer ficar mais, e vai sentindo prazer, vai ficando gostoso. Então isso tem que crescer, se você praticar, isso vai acontecendo, tá? Agora, um relacionamento, irmãos, não é formado só de falar, é falar e ouvir. Para relacionar, nós temos que falar e ouvir. Então agora nós chegamos aqui no quarto momento. Tá? A partir de agora, então, o que nós precisamos? Nós precisamos ouvir a voz de Deus para que seja um relacionamento. Irmãos, como é relacionar-se com uma pessoa que nunca fala, não se comunica? Como que é? Horrível, acaba. Nenhum relacionamento perdura, se mantém, se só um fala e o outro nunca fala nada. Acaba, desanima. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que seja um relacionamento, senão, não é um relacionamento. Mas aí isso nos leva a uma seguinte questão: mas por acaso Deus fala ou não? Deus fala? Claro que Deus fala. Em outras palavras, quando dissemos que Deus fala, estamos querendo dizer que Deus se comunica conosco. Mas como se Deus se comunica conosco? De diversas maneiras. Deus fala conosco de diversas maneiras, de várias maneiras. Como várias maneiras? Sim. Ora, Deus pode falar conosco através de uma pregação, não pode? Então, Deus pode falar conosco através de uma música, uma mensagem que alguém vem aqui e canta, não pode? Então, Deus pode falar conosco através de um sonho, não pode? Deus pode falar conosco através de uma pessoa que às vezes vem e fala uma coisa, a gente vê ali a resposta de Deus, que a gente estava buscando. Deus pode falar conosco através de providências, acontecimentos, coisas que acontecem ao nosso redor, a gente vê Deus ali, falando alguma coisa conosco. Deus pode falar conosco de diversas maneiras. Deus pode falar conosco até através de um animal, não pode? Então, olha, Deus fala de diversas maneiras, porém, Deus usa 3 meios para falar conosco. Não confunda meios com maneiras. Maneiras são muitas, meios somente 3. Quais são os 3 meios? Um deles, não existe primeiro, segundo, terceiro. Um deles, a natureza. Deus fala conosco através da natureza, não fala? Então, veja bem, Deus fala conosco de muitas maneiras através da natureza. Percebeu a diferença dos meios e o meio, as maneiras e o meio?
Então, a natureza é um meio, e Deus usa muitas maneiras. Ó, presta bem atenção. Outro meio que Deus fala conosco, o Espírito Santo age no nosso corpo, fala dentro da mente ou impressiona nosso coração. Não é assim também ou não? Nós sabemos que o Espírito Santo faz isso. Então esse é outro meio que Deus se comunica conosco. E um outro meio que Deus se comunica conosco é o meio mais conhecido que mais usamos, ou seja, Deus fala conosco através da Bíblia, a palavra de Deus escrita, tá? Agora, só assim, rapidinho, nosso tempo aqui é meio restrito devido a outro evento, vai ter às 4, então nós vamos fazer um resumo. Mas eu quero pontuar aqui, quando eu estou falando aqui desse relacionamento, dessa comunicação, estou falando de íntimo, você e Deus. Agora, nós sabemos que Deus se comunica conosco através de profetas, isso desde o pecado, Deus estabeleceu os profetas para se comunicar conosco. Assim foi feita a Bíblia, através de seus profetas, de Ellen White. Mas aqui eu estou falando da comunicação íntima, pessoal, sem ninguém, é você e Deus, entendeu? Por isso, então eu poderia dizer 4, né? Os profetas, a natureza, o Espírito Santo e a Bíblia, tá? Mas essa comunhão, prestem bem atenção, essa comunhão que eu ensino nos momentos a sós com Cristo, esse relacionamento, não tem nada a ver com profetas, não é a mesma comunhão que os profetas têm com Deus, não é o mesmo relacionamento que os profetas têm com Deus. Como não é? Claro que não, porque para começar, para relacionar com Deus como um profeta, não é a gente que escolhe. Quem é que escolhe um profeta? É o próprio Deus, e Deus vem, escolhe, separa uma pessoa, e aí sim, Deus dá sonho para essa pessoa, leva essa pessoa lá para o céu, dá visão para ela, fala audivelmente com ela, é diferente, mas esses profetas nos ensinam que todos nós podemos ter intimidade com Deus, não é assim? E é dessa intimidade que nós podemos ter, que eu ensino nos momentos a sós com Cristo. Nessa intimidade que é você e Deus, então Ele se comunica com você basicamente nesses 3 meios, entendeu? Então, agora, qual meio que nós vamos usar? É o mais conhecido, que é através da palavra de Deus, da Bíblia escrita. Porém, a maneira que nós vamos usar a Bíblia é que vai surpreender um pouco você. E vamos tirar essa instrução de dentro da própria Bíblia, né? E todo momento a sós eu falo desse versículo, essa instrução, contando uma experiência, que assim o Senhor Jesus me disse para contar essa experiência que eu, até uns certos anos atrás, eu não contava, não gostava, mas eu não tenho que contar. Há muitos anos atrás, quando eu entrei para a Igreja Adventista, né, eu dava muito estudo bíblico, gostava, e eu citava esse versículo, é um versículo bem conhecido. Quem dá estudo bíblico sabe esse versículo de cor, sem abrir a Bíblia. João 5,39. Examinais as Escrituras, né? Pode abrir, vamos abrir a Bíblia, vamos ler lá. João 5,39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vamos lá. Também precisava ler que todos sabem de cor. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então veja, irmãos, outro detalhe, atenção, ó, deixa a Bíblia aí, presta atenção aqui, ó. Deixa a Bíblia um pouquinho aí. Quando eu falo que Deus fala conosco, Deus, Ele não fala audível. Às vezes eu faço esse gesto, porque é o gesto que significa ouvir, mas não estou querendo dizer que Ele fala ao ouvido, Ele fala à mente. Deus não fala audível. Audível às vezes com um profeta, diferente, conosco não fala audível. Deus também não fala toda hora com a gente igual um ser humano. Você fala, ele fala, você fala, ele fala. Não é assim, entendeu? Mas Deus se comunica conosco, e aí nós vamos ver as maneiras e vamos buscar
é através da própria Bíblia, porque a Bíblia é o principal meio de comunicação entre nós e Ele, entre Ele e nós. Porém, o que eu estava dizendo, muitos anos atrás eu entrei para a igreja, dava estudo bíblico, e eu citava para as pessoas esse verso da Bíblia, para motivá-los a estudar a Bíblia. Eu falava para eles assim, olha, Jesus disse, examinai as Escrituras, você tem que estudar a Bíblia para aprender. Está certo. Mas um dia, quando eu estava num momento ali a sós com Deus, e aí a voz de Deus na minha mente disse, quando Jesus disse isso, Ele não estava mandando estudar a Bíblia. Não estava mandando estudar a Bíblia, estava reprovando eles. E eu fiquei assim, né, na dúvida, pensando, mas será? Como? Não é possível. Eu fui nos livros de Ellen White, pesquisei, e eu encontrei nos livros de Ellen White que ela usou esse versículo da mesma maneira que nós usamos, como uma ordem de Cristo. Ela disse lá, Jesus ordenou os discípulos examinar. Aí eu pensei, bom, isso aí que veio na minha mente, eu acho que eu devo estar enganado. Mas com o passar do tempo, eu ganhei alguns livros de um pastor, e junto com esses livros veio aquela coleção, Comentário Bíblico Adventista. Conhece? Conhece o Comentário Bíblico Adventista? São livros da igreja onde explica a Bíblia verso por verso, tudinho, né? E aí eu corri lá no verso de João 5,39 para ver como a igreja adventista explica esse verso. E quando eu abri lá, simples, lá dizia assim, ó, esse versículo tem duas interpretações. Opa, duas interpretações? E lá fala assim, uma interpretação é como se fosse uma ordem, com o verbo do imperativo, né? Examinar. Essa é uma interpretação que existe. Mas lá diz, mas também existe uma outra interpretação que é como se fosse uma reprovação. O verbo no afirmativo, porém, como uma reprovação. Eu falei, olha, então aqui já começou a fazer sentido. E mais embaixo na explicação diz assim, porém, o mais indicado, no comentário bíblico adventista diz assim, o mais indicado, o mais provável é que Jesus estava reprovando. E lá explica por quê, porque os fariseus, eles tinham um conceito. Qual era o conceito que eles tinham? Aí o conceito deles era assim, aquele que mais tem conhecimento das Escrituras, é que tem um lugar garantido no céu. Esse era o conceito deles. A salvação para eles, o lugar no céu, era conquistado através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso eles estudavam a Bíblia, entendeu? Mas lá no dicionário, no comentário bíblico também fala, não é errado você usar esse verso como uma ordem. Por quê? Porque nós também temos que estudar a Bíblia, entendeu? Então é uma maneira de aplicar. Aí quando eu li isso, então faz sentido. Mas aí num determinado momento, onde eu estava conversando com Deus, com Jesus, Ele me fez uma pergunta, e eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Muita gente sabe São João 5,39 de cor, mas irmão, sem olhar na Bíblia, quem aqui sabe o versículo 40 de cor? Sem olhar na Bíblia, quem sabe o versículo 40? Pode falar, qual é o 40? Agora vocês vão fazer o seguinte, você vai ler o versículo 39 e o 40 junto. Une o 40 ao 39 e leia os dois juntos. Leia aí para você ver. Enquanto você lê, eu vou ler aqui para aqueles que não estão acompanhando com a Bíblia, para você verificar. Olha só. Vamos unir o versículo 40 ao 39. Né, para os irmãos que chegaram agora, João 5,39. Estou utilizando esse texto aqui, para vocês que chegam agora, para dar a orientação de como vamos fazer para ouvir a voz de Deus, ok? João 5,39 e o 40 junto, olha só. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em outras palavras, o que Jesus está falando aí? Você percebeu que quando você junta o 40 ao 39, o verdadeiro sentido do 39 vem à tona? Percebeu? Alguém tem aí uma Bíblia na linguagem de hoje, só para dar uma reforçada? Alguém tem Bíblia na linguagem de hoem? Não, essa não é a linguagem de hoje. Já pela capa já percebeu, né? Mas eu creio que não. Bíblia na linguagem de hoje, aquela, isso, NTLH, e leia aí para mim, não sei se vocês vão ouvir, está sem microfone. Examinar as Escrituras, porque julgais ter... Não, essa não é a Bíblia na linguagem de hoje. A linguagem de hoje começa diferente. Não, essa é atualizada. A linguagem de hoje é diferente. Está aí? Olha a atualização. Vocês estudam as Escrituras
Entendeu? Ela está dizendo assim, ó, vocês estudam a Bíblia porque pensam que tem nela a vida eterna. Mas essa Bíblia que vocês estudam fala de mim, disse Jesus. E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Não é isso que está escrito aí? Basta você ler o texto, o contexto. Então, por isso, preste atenção, irmãos. Conhecimento da Bíblia não salva. E eu não estou falando de conhecimento errado, estou falando de conhecimento correto da Bíblia, não salva. A Bíblia não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que ser um meio. Olha só, para você entender o que eu quero dizer, preste bem atenção, para não me interpretar mal. Olha só, a salvação, e quando eu digo isso alguém se assusta, então presta atenção. A salvação não vem de Jesus. A salvação não vem de Jesus. A salvação é Jesus. É diferente. A salvação vem de Deus o Pai. 1 João 5,11, esse é um testemunho que o Pai nos deu a vida, e essa vida está em seu Filho. Aí vem o versículo 12, que nós usamos, que é a base do momento sós. Quem tem um filho, não é quem tem conhecimento que tem a vida, é quem tem um filho, e o filho é uma pessoa. Então você não vai ser salvo por ter conhecimento, você vai ser salvo por ter uma pessoa. E uma pessoa não se tem por conhecimento, uma pessoa se tem por relacionamento. Agora, eu não quero dizer que o conhecimento não é importante, ao contrário, o conhecimento é super importante e essencial e devemos buscar, mas não salva. Conhecimento não salva, a não ser que você use o conhecimento bíblico para relacionar com Cristo. Se você não usar o conhecimento para relacionar com Cristo, você vai se perder com todo o conhecimento que tem da Bíblia. Entendeu agora? Então a Bíblia é um meio, mas o alvo é Cristo, o meu fim é Cristo, o meu objetivo é Cristo, não é a Bíblia. Eu uso a Bíblia para ter Cristo, para falar com Cristo, para relacionar com Cristo, para ouvir Jesus, para ter essa pessoa maravilhosa comigo. A Bíblia é um meio, não é o fim. Então não adianta ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, entender a Bíblia, aí pronto, eu já fiz minha parte. Não, se isso não te conduziu até a pessoa, não criou um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus, não vai te salvar. Entendeu? Só existe, atenção, só existe duas maneiras de ler a Bíblia. Só tem duas maneiras de ler a Bíblia. Uma maneira é a leitura instrutiva, é essa que nós estamos acostumados. Lemos para obter informações, instruções, conhecimento. Essa é uma forma boa e que devemos fazer, e fazemos. Mas existe uma outra maneira de ler a Bíblia que nós não praticamos. E é essa que nós vamos praticar para ouvir a voz de Deus. Qual é essa outra maneira de ler a Bíblia? É a leitura meditativa da Bíblia. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos meditar na Bíblia. Tá? A leitura meditativa é a leitura que desenvolve, que melhora, que aumenta a nossa sensibilidade para ouvir e distinguir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. É a meditação na palavra de Deus. Entendeu? A leitura instrutiva também é útil, devemos fazer, mas não é a única. Entende? E existe a leitura meditativa, que desenvolve a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos praticar, você vai praticar, e ao praticar, você vai me falar depois se mudou ou se não mudou, se você vai ouvir a voz de Deus ou não. Então por isso o Momento a Sós é prático. A gente só passa uma base, a orientação praticar, você praticando, aí você vai saber por experiência própria o que eu estou falando. Você vai ouvir a voz de Deus. Tá? Não é uma coisa imediatista, meditar, já escutar uma voz, não é assim. Por isso requer esforço, perseverança, e insistência, mas você vai ter os resultados. Então você vai para casa, você vai chegar na sua casa e agora você vai passar mais 20 minutos com Jesus sozinho, só que agora você não vai falar nada. Agora não é você que vai falar. O que você vai fazer? Você vai meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Meditar. Tá? Mas o que é meditar? A maioria já sabe. Meditar, irmãos, é pensar, refletir, ponderar, imaginar. Você entendeu? Raciocinar, é você ficar ali na sua mente imaginando, pensando nos detalhes daquilo que você está lendo. Isso é meditar, ok? É diferente do estudo indutivo,
A Bíblia fala, Isaías, que nós temos que estudar a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali. Esse é o estudo indutivo, instrutivo, para compreender uma doutrina, compreender um tema na Bíblia. Mas existe também a leitura meditativa, e nós não temos esse costume, porque pensamos que não pode ser assim, porque a Bíblia manda que é um pouco aqui, um pouco ali. Mas existe a leitura meditativa, que não praticamos e temos que praticar. E é a leitura meditativa que vai desenvolver a sua sensibilidade, vai melhorar a sua mente para ouvir a voz de Deus. E aqui, como eu disse, não há tempo, mas se você pesquisar sobre meditação, vai encontrar na Bíblia a abundância de meditar. E só para um detalhe pequeno, leia Gênesis 24, 63, só para esclarecer um pouquinho sobre meditação. Gênesis 24, 63, leia lá. Porque muita gente tem medo quando a gente fala de meditação. Existe a meditação errada, que é feita aí nessas religiões, mas existe a meditação correta, feita na palavra de Deus. Que diz aí, Gênesis 24, 63. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha um camelo. Só a primeira parte do verso. O que Isaac foi fazer lá no campo? Meditar. Saiu Isaac para meditar. Então não tenha medo. Esse irmão ensina meditação, isso é perigoso, coisa de oriental. Não tem nada disso. Entende? Existem as meditações erradas, né? Mas existe a meditação correta. Salmo capítulo 1. O que diz Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus. E nela? Medita. Você medita na lei? Não medita. Você estuda, você busca informações, orientações, conhecimento, mas não medita. Entendeu? Meditar é ficar ali pensando, ponderando, imaginando, raciocinando tempos e tempos. E outra coisa, no Salmo 1, quando fala meditar na lei, não está falando dos 10 mandamentos, não. A palavra lei ali não fala dos 10 mandamentos. A palavra lei ali, a tradução da palavra Torá, que significa o Pentateuco, as leis, todos os 5 livros de Moisés, era a Bíblia deles. E se você ver, tem abundantemente na Bíblia sobre meditar. Então é isso que você vai fazer. Você vai para casa, você vai procurar um lugar para ficar sozinho com Jesus, mas veja bem, atenção, antes de você marcar no relógio lá os 20 minutinhos, antes de marcar, primeiro você vai escolher um texto da Bíblia para meditar. Não pode fazer coisas aleatórias, sabe aquele negócio de fechar o olho, abrir em qualquer lugar, colocar o dedo assim? Não faça essas coisas aleatórias. Escolha um texto. Mas como? Escolha qualquer parte da Bíblia inteira, qualquer parte. Não um capítulo inteiro grande, nem um versículo só, um texto médio. Como é difícil meditar, escolha de preferência nos evangelhos. Os evangelhos é mais fácil. Escolha ali um texto. Suponhamos que você vai lá. Aí você olha lá, leia lá o subtítulo, fala, bom, aqui Jesus curou a mulher, não, aqui eu não vou meditar. Aqui Zaqueu não. Aí você escolhe aqui o cego Bartimeu, eu vou meditar aqui. Então você escolhe um texto. Depois que você escolheu o texto, decidiu, então agora você vai lá no relógio e marca lá em torno de 25 minutos. 20 a 30 minutos. Escolhe um tempo lá, põe lá um relógio para tocar ali 25 minutos. E agora, o desafio é você passar todo o tempo que você marcou de 20 minutos trabalhando com você, meditando. Não pode sair daquele texto. Você fica ali, imaginando, pensando, você entendeu ali e tal. Agora, nessa prática aqui, se a sua mente sair para outro lugar, agora aqui é diferente. Aqui então você tem que trazer a sua mente de volta para o tema da Bíblia, entendeu? Concentrar ali. Então, para meditar requer esforço, concentração, persistência, porque não é fácil. Você fica ali, dali a pouquinho, está difícil, eu vou parar. Não para, fica lá, insista, entendeu? Mas como que é meditar? Irmãos, muitos que têm medo da questão da meditação. Quantos aqui já leu o livro O Desejado de Todas as Nações? Levanta a mão. Amém. No Desejado de Todas as Nações, o que ele te fala? Nos faria bem passar uma hora refletindo na vida de Jesus. Na frase seguinte, ela fala: deixar que a nossa imaginação tome conta de cada cena, desde a manjedoura até o cavalo, principalmente as últimas cenas. O que é isso? Meditar. O que é meditar? Imaginar cada cena,
Procurar visualizar na sua mente cada cena, imaginar com calma, tranquilo. Ela falou em 1 hora, eu estou pedindo só 20 minutos, 20, 25. Então você vai escolher o texto. E aí então, como que é meditar? Por exemplo, você lê lá, Jesus ia passando em Jericó. Para. Pensa, passando em Jericó? Como assim? Que jeito que ele ia passando? Por fora, pela beirada, no meio, tinha muita gente com ele, estava sozinho, só com os discípulos. Como é que Jesus passando, como que ele estava andando? Aí você começa a imaginar, como é que Jesus andava? Aí imagine, tenta imaginar ele andando, como eram os pés dele? Como era o calçado? Como é que eram as pessoas ao redor? Você está pensando? Então, fica tentando imaginar, refletindo, pensando com calma, tranquilo, não vai ali lendo, para. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Espera aí, que cor que era essa casa? Que tamanho era essa casa? Tá certo, lá nos interessa, mas é para refletir, como que Jesus entrou? Será que tinha um jardim? Será que ele parou no portão? Agora você imagina ele entrando, e você também pode ler, colocando o seu nome no lugar do personagem. Dá uma outra lida, coloca o seu nome no lugar do personagem, assim com calma. E ali você pratica então, aquilo que as pessoas chamam de apatia, se coloque no lugar do personagem. Imagine que fosse você, ele curou o cego, imagine se você fosse cego. Imagina como será que é uma vida do cego. Tenta imaginar e se colocar no lugar de um cego e procurar fazer algumas coisas que um cego faz. Imagine a dificuldade, está entendendo? Se coloque no lugar do personagem. Agora imagine você lá e Jesus vindo curar você. Qual seria a reação? Isso é meditar. Meditar é pensar, refletir, raciocinar, imaginar. E você fica ali com calma, tranquilo, entendeu? E não pode parar enquanto não tocar o relógio. Agora, o segredo de uma boa meditação é você imaginar verdades detalhadas que não está escrito aqui na Bíblia, mas está aqui na Bíblia. Como assim não está escrito, mas está? Por exemplo, ele curou o cego Bartimeu, não curou? Aquele cego, aquele dia que ele foi curado, ele teve que levantar da cama de manhã para viver aquele dia e encontrar com Jesus, não teve? Mas está escrito aqui na Bíblia que ele levantou da cama de manhã? Não. Não precisa estar escrito uma verdade dessa. Isso é um detalhe, mas a gente não para para pensar. Quando um cego acorda, o que ele faz? Qual é a primeira coisa que um cego faz quando acorda? Além de abrir o olho, a primeira coisa que faz é abrir o olho. Ele levanta normalmente. Agora imagine, você está dormindo, você abre o olho, continua tudo escuro. Como é viver assim? Tanto faz olho aberto ou fechar tudo escuro. Como é viver assim? Tanto faz dia como noite, tudo escuro. E aquele cego levantou da cama, com certeza foi ao banheiro fazer as suas necessidades, depois tomar o de jejum e sair. Aí imagine você fazendo tudo isso em detalhes, sendo cego. Imagine, pense você. O que são isso? São verdades intrínsecas que não está escrito na Bíblia, mas faz parte, são verdades. Então a imaginação, isso é refletir, pensar, imaginar, você entendeu? Cavucando verdades, está entendendo? E você fica ali, meditando, pensando. Ok? A meditação perigosa, errada, é aquela que fala para você esvaziar a sua mente. Você tem que esvaziar a mente, irmão. Quem que quer a mente vazia? Mente vazia é lugar para quem entrar? O diabo. Agora, quando você medita na Bíblia, você não esvazia, ao contrário, você enche a mente com cenas bíblicas, com a palavra de Deus. Diferente, totalmente oposto. A meditação errada do inimigo é aquela: você tem que buscar dentro de você a força, você tem que se concentrar dentro de você. Essa é a oração centrante, pois concentra em você. Essa meditação do inimigo, se a gente concentrar, meditar dentro de nós, o que a gente vai achar dentro de nós? Egoísmo e pecado, não é nada. Não tem nada, entendeu? Então nós temos que meditar com alguém fora de nós, alguém que veio do céu e desceu aqui na terra, Jesus. Temos que pensar nele, não em nós. Percebe a diferença das duas? Então não confunda. E o povo de Deus tem medo da meditação. Não tenha medo, vai lá, escolha um texto, marca um relógio e fica lendo. Um detalhe, quando você estiver meditando, escolha o texto, você está lá meditando. Não pode fazer assim. De repente você parar e mudar de texto. Esse aqui está muito difícil. Nossa, esse aqui está muito difícil. Vou escolher outro. Não pode.
Se você escolheu aquele, você tem que passar 20 minutos naquele lá. Quando terminar os 20 minutos, aí você pode escolher outro. Bom, terminou os 20, então vou escolher outro, porque esse aqui estava muito difícil. Aí você escolhe outro, escolheu, agora põe 20 minutos e 20 minutos naquele texto. Não pode mudar de texto durante os 20 minutos. Entenderam? Vamos praticar? Pratique, você vai ver. É claro, não é instantâneo, você vai praticar hoje à tarde, lá na sua casa, hoje à noite, entendeu? E aí então, e você vai praticar poucas vezes, porque não vamos ter tempo igual amanhã à tarde, porque na madrugada nós vamos ter a vigília, tá? Então, esses 3 últimos momentos, esse é o quarto, o quinto vai ser amanhã cedo e o sexto amanhã à tarde. Nós vamos falar sobre a voz de Deus. A cada momento a gente vai explicar um pouco sobre a voz de Deus, tá? E esclarecer um pouco sobre essa prática da meditação, e você vai praticando e você vai ver que vai começar a ouvir a voz de Deus claramente, tá ok? Isso é um processo leve e nós vamos dar todas as orientações para que você não se confunda e não tenha problemas com essa questão. Mas hoje não vai dar tempo de você vai ter que meditar hoje à tarde e antes de dormir, pelo menos 2 vezes, tá? Mas hoje você vai ter que dormir cedo. Por quê? Nós temos uma vigília, nesses momentos a sós fazemos uma vigília na madrugada. Vamos começar às 2 da madrugada e vamos até às 6 da madrugada. Mas deixa eu explicar de maneira, ter que resumir aqui a vigília. Por que de madrugada? Se você for para a Bíblia, você vai encontrar na maioria dos versos da Bíblia 2 palavras para se referir à oração. É a palavra oração e súplica. Por exemplo, Daniel 9:23 diz assim: busquei o Senhor com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Aquele texto tão conhecido, Filipenses 4:6, me parece assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes vossas necessidades seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica, né? E aí vai em toda a Bíblia, oração e súplica, oração e súplica. Por que essas 2 palavras, oração e súplica? Olha, oração é o que? Nós já vimos quinta-feira, orar é o ato de abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é falar com Deus, conversar com Deus, isso é orar. E suplicar, o que é suplicar? O que é suplicar? Pedir. Suplicar é pedir, só que não é um pedido comum, é um pedido como? Por isso fala súplica, é quando a gente pede, mas a gente pede assim, né? Com insistência, com gana, assim, sabe, aquela fervor, não é assim? Isso é súplica, não é? Com choro. Né? Com choro, com lágrimas, entendeu? Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: Jesus, quando esteve na terra, ofereceu a Deus orações e súplicas com lágrimas. Então ele não só orou, ele orou e suplicou. Então nos momentos a sós nós estamos orando, na vigília nós vamos suplicar. Então na vigília nós vamos praticar esse outro tipo de oração, a súplica. Nós vamos só pedir, 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 pedir. Só que nós vamos pedir das 2 da madrugada até às 6. E vocês, nossa, mas o que a gente vai pedir tanto? Bom, já que a gente gosta tanto de pedir, agora também vai ser a oportunidade, né? Vamos aproveitar. Mas o que a gente vai pedir? Simples, olha só. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, pode ser que Deus dá, pode ser que Deus não dê. Depende de muitas coisas, de alguns princípios. Um deles, por exemplo, se o que eu estou pedindo para Deus é uma real necessidade minha, então Deus vai me dar, não vai? Ou não? Essa é uma condição. Se Deus sabe que é uma real necessidade, Ele vai me dar. Uma outra condição: se o que eu estou pedindo é da vontade dele em fazer na minha vida, então eu também vou receber o que estou pedindo. Não é assim? Não é assim? Então agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é a nossa maior necessidade como igreja, como adventista do 7º dia? Qual é a nossa maior necessidade? Qual é? Cada um diferenciado, né? O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Nos falta poder. Isso é o que está faltando para nós, como igreja. Poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo para levar o Evangelho ao mundo, do poder do Espírito Santo para nos preparar para a volta de Jesus. Precisamos do poder do Espírito Santo para tudo. Tudo depende do poder do Espírito Santo.
E nos falta o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo tão prometido para nós, não temos. Agora eu pergunto para você, é a nossa maior necessidade, mas eu pergunto agora para você, e Deus, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre nós ou não? Então, se é a nossa maior necessidade, e Deus quer fazer isso, o que a gente está esperando? Vamos buscar. É isso que nós vamos pedir na madrugada, das 2 até as 6. Só que, como eu falei, eu estou resumindo aqui devido ao tempo. Mas veja bem, por que na madrugada? Simples, nós vamos buscar poder do Espírito Santo. Irmão, se a gente fazer à noite, das 7 horas da noite, aí termina meia-noite, 1h da manhã. Terminando, o que a gente vai fazer? Vamos dormir. Irmão, se tem uma atividade no nosso dia a dia que a gente vai praticar, e para praticar essa atividade não precisa se encher de poder, é dormir. Para dormir você não precisa de poder do Espírito Santo para dormir. Para dormir você conta o dia para Deus como foi, confessa seus pecados, pede perdão dos seus pecados, conversa com Deus e vai dormir em paz. Mas quando é que a gente precisa de poder? Irmãos, quando o sol sai, quando você levanta da cama para ir para as lutas do dia, para a batalha do dia, para o seu trabalho, é durante o dia que o diabo vai te atacar. É durante o dia que o diabo vai te tentar. É durante o dia que você tem que ser fiel a Deus. É durante o dia que você tem que vencer o pecado. Quando você dorme, o que o diabo vai fazer? Nada, você está dormindo. Quando você dorme, você deu folga para o diabo vai tentar outro. Mas quando você levanta, ele já tem uma agenda para você. É durante o dia que a gente tem que ir à batalha. É ali que a gente precisa de poder. Agora, lembra daquele ditado? Pouca oração? Muita oração? Então, se a gente tem que orar muito para ter poder, e precisamos de poder antes de amanhecer o dia, antes do dia a dia das atividades, então que hora temos que buscar? Madrugada. Isso aqui não é um programa que se pode mudar horários. Isso aqui é a lógica da vida. É claro que existe exceção, mas as exceções não mudam a regra. Pode ser que uma pessoa trabalhe à noite, então ele vai ter que orar bastante antes de ir para o trabalho à noite. Mas essa exceção não muda a regra do dia começa antes do sol sair. Então nós temos que orar na madrugada. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que a partir de hoje você vai ter que levantar todo dia, 2 horas da manhã, para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é assim. Como não? Vocês lembram que Jesus orava a noite inteira? De vez em quando orava a noite inteira. Ele orava a noite inteira, sim, mas de vez em quando. Ele não orava todas as noites inteiras. Na maioria das noites, o que ele fazia? Dormia. Acordava um pouco mais cedo para ter sua comunhão com Deus, mas de vez em quando passava uma noite inteira em oração. Mas por que ele passava uma noite inteira em oração? Porque precisava de mais poder, irmãos. Então você não precisa passar toda a madrugada em oração todo dia, não, mas de vez em quando você tem que fazer. Mas quando? Você está precisando de poder? Está faltando poder? Por quê? Não busca então na madrugada. Percebeu? Então está faltando poder, levanta na madrugada e vai buscar, vai clamar, Deus vai te dar, porque Ele sabe que você precisa. Então essa vigília, entendeu? Nós vamos clamar pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai nos dar o Espírito Santo, porque Ele quer fazer isso. E nós vamos pedir, e outra coisa, não basta orar pelo Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, tem que orar da maneira certa, na hora certa, mas tem hora, claro, essa madrugada é o momento certo. Se você está antes de dormir clamando pelo poder, o Senhor está orando por poder, se você está indo dormir, por que está pedindo tanto poder? Tem que pedir perdão dos pecados, as falhas que cometeu durante o dia, para dormir em paz. A proteção de Deus durante a noite, uma boa noite de sono, de recuperação. Agora de manhã você tem que pedir poder, Senhor, hoje eu tenho tantas lutas, pode ser que eu vou cair em alguma tentação, me dê poder para não cair em tentação. Está entendendo? Então isso orado. Então, a vigília não pode começar atrasada. Então, por gentileza, irmãos, faça um esforço. Como eu disse, não é toda noite, é só essa. Faça um esforço. Esteja lá antes das 2, tá? Às vezes alguém aqui está pensando, mas 2 horas é muito cedo, eu vou lá para as 4 horas, 5 horas e participo um pouco. Não resolve. A vigília vai acontecer assim, vai acontecer assim. Nós vamos nos reunir. Eu vou dar uma orientação de como você vai clamar, pedir, aí você vai sair procurar um lugar para orar sozinho, longe um do outro, é um momento a sós. E aí você vai clamar pelo Espírito Santo, da maneira como eu vou te explicar, você vai clamar, é uma oração rápida ali, 10, 15 minutos, 12, você volta, eu espero todo mundo voltar,
vou dar outra orientação, e a gente vai novamente, volta, passo outra orientação, a gente vai novamente, volta, e assim sucessivamente até amanhecer. As minhas orientações têm uma sequência. Então, se você chegar atrasado, chegar depois, você perde a sequência, você fica perdido, e aí a vigília não vai valer muito para você. Entendeu? Então, faça planos, entendeu? Se esforce para estar lá antes das 2. Claro, se aconteceu um imprevisto tão grande que realmente atrapalhou, você fez tudo para estar às 2, olha, infelizmente, sei lá, alguma coisa aconteceu com o caminho, furou o pneu, não tem problema, acaba de chegar e participe, aí tudo bem. Mas que não venha de você, entendeu? Chegar depois, entende? Outra coisa, atenção. Quando você for para a vigília, irmãos, leva um tapete e uma almofada. Por quê? A oração na vigília tem que ser de joelhos. A oração na vigília tem que ser de joelhos. Infelizmente não temos tempo para explicar, tá? Mas faz a diferença. O ato de ajoelhar é muito importante. Eu não estou aqui ensinando aquela doutrina por aí que fala que só pode orar de joelho. Não estou ensinando isso. Por quê? Durante os momentos de 20 minutos eu peço para vocês orar sentado, orar deitado, entendeu? Mas agora na vigília é necessário orar de joelhos. Mas apesar de ser de joelhos, pode levar uma almofada, 2 almofadas, 3 almofadas, 4 almofadas, 5 almofadas, quantas almofadas você quiser, mas tem que ser de joelho. Agora, eu sei que tem pessoas que não podem se ajoelhar, operou do joelho, o joelho não dobra, machuca, dói, pessoa tem problema de coluna, não tem problema. Pode ir orar em pé, sentado, Deus vai atender normalmente, mas porque sabe que não pode ajoelhar. Mas se pode ajoelhar, leva lá a almofada e se ajoelha. Você entendeu? E não é muito tempo, você ora lá e volta, e assim sucessivamente, tá bom? Alguém que talvez tem criança, filho, mas essa hora com criança, leva um colchonete, cobertores, leva o filhinho, põe lá perto de você, põe para dormir, você pode ali participar da vigília, orar do lado do seu filho, não tem problema, faça um esforço, entendeu? Pede para alguém, alguma irmã junto com você. Nós vamos fazer uma escola, né? Como é que chama a escola lá? Cadê o pastor? Doutor Adalberto Tolentino. Isso, vai pôr na tela aqui, depois também procura o pastor para pegar detalhes, ok? Devido ao espaço, né? Uma dificuldade é a distância, são 24 quilômetros, né? Mas foi o melhor lugar, nós andamos por aqui, não conseguimos um local aqui perto, né? Apropriado para poder ter a dinâmica da vigília. Então, como é um momento a sós, você tem que ficar longe, vai orar em voz audível, clamando pelo Espírito Santo, é preciso ter bastante espaço para você estar longe um do outro e orar ali e se sentir à vontade para clamar a Deus, entende? Como não sabemos do número, então aqui fica um pouco restrito, principalmente porque é cidade, na madrugada, e aí você sair para cá, você vai sair para onde? Tem aqui as salas fechadas, mas não dá todo mundo, se tem 10 salas, cabe 10 pessoas, tá? Uma em cada sala. Então, infelizmente por isso, mas quem sabe, só que é o seguinte, nessa vigília, os que vão nessa vigília vão aprender como que faz, e depois podem ir fazendo com outros na igreja, em outros lugares, menos gente, entendeu? Com o tempo procurar um lugar mais perto e levar outros que não participou, e assim é um começo, para que toda a igreja vá se entrando nesse tipo de vigília, tá bom? Nós fomos lá, temos 2 motivos. Um também, pela quantidade de pessoas, no espaço em aberto não tem muito, e lá vai ser ocupado esse final de semana, vai ter, como é que é, mano, lá? E aqui na igreja, não dá de fazer? Não dá. Entendeu? Aqui daria para fazer se nós tivéssemos tipo 10 pessoas, 6 pessoas. Então, como não sabemos a quantidade, lá cabe uma considerável quantidade de pessoas. Não é caber em auditório. Essa vigília, irmãos, pelo que eu expliquei, não sei se vocês entenderam. Não, o principal dessa vigília não é a reunião, a gente reunir para falar. Isso não é. Na vigília, o principal é vocês se esparramarem, ficar longe um do outro, para clamar em voz alta. Quando eu falo clamar em voz alta, não é gritar também, isso é lógico, não é gritar, mas é em voz audível, entendeu?
e de preferência em céu aberto. Então, e aqui não dá, entende? Não dá assim, você ali naquele banco e o outro aqui já escuta, aqui tem uma como é que fala, acústica, né? Se você falar um pouquinho aqui, o outro já está ouvindo e aí fica aquela bagunça, né? De repente aquela bagunça que ela falando na cabeça. Então lá, né? É uma escola, é bem seguro, tá? É tudo cercado, os desbravadores usam muito essa escola lá, é um lugar tranquilo, na madrugada não tem muita bagunça, tá bom? A única dificuldade é a distância, né? Mas se fala com alguém que tenha carro, se mobiliza, pede para algum irmão, ajude na gasolina, irmão, você passa lá em casa, esse horário, passo, eu te pego, eu te ajudo, pronto, está resolvido, né? Terminando aqui, você se mobiliza e se planeja para estar lá com a gente, eu acho que vale a pena, tá bom? Aí está o endereço, tá bom? E qualquer problema, dificuldade que você tiver, terminar aqui, esses momentos, você procura ali o pastor Felipe, o pastor Rufino, e veja com ele, pastor, como é que eu faço, meu problema é esse e tal, ele vai tentar te ajudar, pode ser? O horário vai ser o mesmo, né? Então você vê, agora, para a gente estar lá às 2 horas, que hora a gente tem que levantar? É? Não, mas esse horário não tem trânsito. Pelo menos meia-noite. Não, tá louco. É vigília, irmão, você não é um passeio, você precisa arrumar 30 minutos, você pode sair daqui 1h20, você chega 10 minutos adiantado. Se você sair daqui 1h20, basta levantar 1h10, 1h15. Não vai se levantar de madrugada e se arrumar todo, porque lá você vai embrulhado na cobertura, ó, leva agasalho, entendeu? Nós vamos apagar todas as luzes, vamos fazendo natural, e você vai ficar num cantinho escuro, orando de joelho. Então não é algo, irmãos, assim que a gente vai acender todas as luzes e vamos tirar foto em todo mundo que está ali, não. O ideal até que fosse na natureza, lá no sítio, você entendeu? É um negócio bem simples, entendeu? Bem natural, tá? Então, leva almofada, leva agasalhos, porque se ventar, parece que tem um rio lá perto, eu vi, né? Bem fresco lá, né? Na madrugada, leva, ó. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Isso aqui eu falo toda semana, em toda a igreja, e até hoje, nenhuma foi do jeito que eu falei. Tudo vai ao contrário. Ou seja, sempre tem alguém, não sei porquê, eu ainda aviso, ó, isso aqui eu falo, domingo que vem eu vou falar na outra, e vai acontecer a mesma coisa. Atenção, leva agasalhos para sobrar. E eu tenho certeza, eu vou falar, tem gente aqui que vai e chega lá, ai, nossa, mas está um ventinho frio, eu não trouxe agora, não sei o que acontece. Leva 2 cobertores, 5 blusas de frio, leva lã, leva. Se deixar ela não estar usando, está aquela, beleza, mas se fazer, está lá. E eu falo assim, desse jeito que eu estou falando para vocês, eu falo em toda a igreja, toda semana. E tem gente que vai passar frio lá. Por incrível que pareça, entendeu? Faça um esforço, irmão. Olha só, eu sei que não é fácil levantar 1h da manhã, no domingo, 1h30, não é fácil, com família. Mas eu pergunto para vocês, irmão, foi fácil morrer naquela cruz para salvar você? Foi fácil ser cravado vivo naquela cruz para te dar a salvação? Foi fácil isso? Irmãos, Jesus não prometeu nada fácil para nós. Ele prometeu no céu, o mar de rosa no céu, mas aqui, irmãos, olha para o apóstolo Paulo, acabamos de estudar, como é que foi a vida desse homem. Agora você acha que é sacrifício levantar 1h da manhã em 20 km de carro? Onde está o seu esforço? Quanto realmente você deseja ser uma pessoa cheia de Espírito Santo? Eu sei, infelizmente nós não conseguimos, andamos aqui, mas em outra ocasião vocês podem conseguir mais perto, mas faça um esforço. É uma noite só, não estou pedindo para você fazer isso todo domingo, entendeu? De vez em quando você pode fazer, se planejar num lugar melhor, faça um esforço. Dê uma oportunidade para Jesus, para Ele mostrar para você como Ele pode manifestar o poder dEle na sua vida. Nós temos que clamar, temos que fazer a nossa parte, temos que buscar, entendeu? E eu tenho certeza que Deus vai derramar as pessoas, que Ele promete fazer isso, é a palavra dEle. Ele disse, me buscar, me acharei, se clamar, eu quero, entende? Então vamos lá, nós somos o povo escolhido dEle, não é porque nós somos melhor que ninguém, não, somos pecadores, mas é porque Ele prometeu, Ele nos escolheu. Então vamos lá, irmãos, vocês vão ver, e a vigília é o top dos momentos sacerdócios, é um crime, é maravilhoso, entendeu? E você vai aprender nas orientações como buscar o poder do Espírito Santo. Depois você segue fazendo isso até na sua casa, lá no quintal da sua casa. Entendeu? Tá bom?
Ó, não é fácil levantar 1h da manhã, mas durma cedo. Durma cedo. 2 horas dormido antes da meia-noite vale por 4 horas dormido depois da meia-noite. As horas de sono antes da meia-noite recupera a nossa saúde o dobro do que as horas dormindo depois da meia-noite. Então durma, vai cedo, faz o pôr do sol e vai para a cama. Amanhã não tem sono. Fica lá quietinho, dorme, e quietinho lá que o sono vem. Não durma de dia, entendeu? Porque aí você consegue dormir mais cedo. E foi bom fazer agora 2 horas, 2h30, 3 horas, porque aí não deixou você dormir muito depois do almoço. Então agora à noite você vai conseguir dormir cedo. Lembra que eu marquei esse momento às 3 horas? Sempre eu faço às 3 horas. Por quê? Quando Jesus me orientou para fazer esses momentos a sós nas igrejas, Ele me deu esses horários. Por quê? Porque são princípios. Quando Ele me pediu para fazer esse momento às 3 horas, foi justamente para isso, para atrapalhar o sono durante o dia de vocês. Porque aí vocês não dormem muito durante o dia e à noite conseguem dormir mais cedo e na vigília vai estar bem para poder buscar a Deus. Entendeu? Se você dorme, no que acontece no sábado? Sai da igreja, vai almoçar e cama. Aí dorme, que é sábado, né? Aí dorme até 4 horas, 5 horas. Depois vem para a reunião, aqui conjunto, comissão, a palestra, tudo depois das 4, mas até as 4 você dorme. Aí chega de noite, você não tem sono. Aí sábado à noite tem que sair, tem que ficar comendo coisas pesadas, ficar acordado até tarde da noite. Percebe, irmão? A semana começa no primeiro dia da semana, domingo, não é na segunda não. Entende? Aí você estraga toda a sua... Então, por isso Jesus falou, faça as 3 horas para impedir que durma muito de dia e à noite eles vão conseguir dormir cedo. Entendeu? E assim nós temos feito. E outra coisa, fazemos agora também porque dá tempo ainda, se bem que hoje nós temos aqui o outro evento, às 4 horas, mas na realidade se não tem nada, dá tempo de você ir para casa, para você durante o dia praticar esse momento de meditação com Jesus nas horas do sábado. Tá bom? Bom, aproveitando só mais uns 5 minutinhos, 10 para a gente encerrar. Normalmente nesse momento à tarde, às 3 horas, a gente gostaria de ter um tempo mais até às 5 horas, porque eu ia contar a maior parte da minha experiência que são os últimos anos. Mas como o tempo é curto, eu vou contar só um pedacinho e amanhã de manhã, lá terminando a vigília, a gente conta um pouco mais. Quem está aqui me acompanhando desde quarta-feira vai entender melhor, né? Eu não vou poder nem resumir, porque senão o tempo não vai permitir. Quarta-feira eu contei como eu conheci Jesus, Ele me curou, comecei a conviver com Ele. Depois fui para Mato Grosso, batizei em 85, entrei para a igreja e fiquei 18 anos ensinando esses momentos a sós, uma vez por ano só na minha igreja. Em 2007, uma pessoa em Brasília descobriu que eu fazia isso, me chamou, eu fui, foi uma bênção na vida das pessoas lá. Eles contaram para outros e as igrejas começaram a me convidar. E a cada ano eu comecei a viajar. E aí eu disse que quando chegou em 2012, os convites aumentaram tanto que eu tive que deixar o meu trabalho para atender os convites, né? Os irmãos que estavam aqui lembram, né? Eu tive que abandonar a oficina e atender os convites. E a partir de 2012 para cá, eu viajo toda semana, todo ano, sem parar. E isso foi crescendo. Mas quando eu chego a esse ponto, quando eu conto a minha experiência e chego nesse momento, é óbvio que aqui surge, por causa disso que eu conto, surge um ponto de interrogação. Qual é o ponto de interrogação? Exatamente. Então vamos só mais 5 minutos aqui encerrar, porque o tempo não permite. Qual é o meio então? Puxa, irmão, se você abandonou o trabalho, fechou a oficina e viaja toda semana, como vive? Né? Como paga as contas? Não é verdade? Como que é? Aqui que entra a parte principal, nós temos que contar, mas não vai dar tempo hoje, a gente vai contar amanhã cedo depois da vigília. Então quem for na vigília vai conhecer mais. Mas eu preciso falar sobre isso aqui, para deixar esclarecido. Como que é? É a seguinte maneira. Quando eu fechei a oficina, eu não me preocupei com isso. Confiei em Deus. Falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou atender os convites, todos os convites. E eu comecei a atender os convites, a viajar. Aí, irmãos, toda vez que eu precisava pagar uma conta, um aluguel, uma luz, mercado, eu ia no banco, na minha conta,
e o dinheiro estava lá. De setembro de 2012 até abril de 2013 foi assim. E nesse período, foi raras vezes um irmão ou outro de outro estado, ou às vezes me ligava, sem querer, e falava assim para mim: irmão, olha, eu depositei um dinheiro para você. Quando eu ia no banco, era exatamente o valor que eu precisava. Até abril de 2013. Quando chegou abril de 2013, aí Deus começou a me dar orientações, me orientou detalhadamente de como teria que ser a questão financeira nesse trabalho que Ele estava me dando para fazer, nesse ministério, seu nome é ministério. E Ele me orientou detalhadamente: ó, nesse ministério a questão do dinheiro tem que ser assim, assim, e foi falando. E o que Ele disse? Ele disse assim: ó, todos os ministérios independentes fazem coisas para se manter, gravam DVD, CD, DVD para vender. Alguns escrevem livros para vender os seus livros e angariar fundos. Alguns têm apostila, material. Alguns pedem doações. E Deus disse assim: ó, eles fazem isso e eles estão certos. Eles estão certos, porque eles precisam disso para se manter. Eles não é nada. Só que Deus me disse assim: ó, no seu caso vai ser diferente. Não é para você gravar nada, Deus me disse. Não é para você gravar nada, não é para você escrever nada, não é para vender nada e também não pode pedir dinheiro para ninguém. E Deus me disse: eu vou manter você de maneira diferenciada. Entende? Eu vou diferenciar. E aí então, como que é? Né? Vamos resumir aqui devido ao tempo, como que é? São pessoas que ouvem a voz de Deus, e Deus fala para elas, e elas depositam na minha conta, e sempre é o valor exato que eu preciso. Nem mais, nem menos. E na maioria das vezes eu não fico sabendo quem é. Às vezes eu fico sabendo porque Deus fala com a pessoa e a pessoa não tem meus dados, me pede. Vou dar um exemplo. Eu estava na Bahia, as minhas contas vencem tudo no dia 5. Aluguel, luz, água, mercado, tudo no dia 5. Eu estava na Bahia, era uma segunda-feira, eu fiquei 2 semanas lá, não pude ir para casa, fiquei lá. O dia 5 ia cair num sábado. E eu era na segunda-feira, a minha esposa me ligou para me lembrar, né? Olha, eu estou te ligando, o dia 5 está chegando, essa semana. Eu falei: fica tranquilo, a hora que Deus me mandar o dinheiro, eu mando para você. Na segunda-feira, uma pessoa, eu estava lá na Bahia, uma pessoa lá do outro Mato Grosso, me ligou, uma mulher, e falou: irmão, estou ligando para você, você não me conhece. Eu estou ligando para você porque Deus me mandou transferir um valor para sua conta, eu não tenho os dados, manda para mim. Eu falei: tá bom. Mandei os dados, ela falou um valor, não falou quanto. Na terça-feira, um comportor de um outro estado ligou para mim e falou assim: irmão, tem um pastor aqui, disse que teve um sonho, Deus mostrou para ele que precisa depositar um dinheiro para você e não tem os dados. Eu sabia que eu conhecia você, ele não te conhece, então me manda os dados. Mandei os dados para ele, também não falou o valor. Na quarta-feira eu fui no banco, não tinha nada. Na quinta-feira eu fui no banco, não tinha nada. Na sexta-feira, na hora do almoço, eu fui no banco, todo o dinheiro que eu precisava daquele mês estava lá, certinho. Tirei e mandei para minha esposa. Irmãos, isso tem acontecido desde 2012 até hoje. Todo mês Deus manda, nem mais nem menos. Tá? E amanhã a gente vai contar mais experiências. Eu já fui no Rio de Janeiro umas 15 vezes, umas 15 igrejas. Teve uma vez que eu estava lá, né? E aí nós fomos fazer uma vigília igual aqui. Conseguimos um lugar muito longe, era uma chácara, muito longe da igreja. Mas nós fomos. Quando chegou lá, tinha uma senhora, uma irmã que não pertence, não é membro da igreja que estávamos praticamente sós. Ela mora do lado da chácara. É adventista, mas ela não era membro da igreja, porque é longe para ela. E como ela viu aquele monte de carro chegando ali em volta da chácara, entrando na madrugada, ela assustou e foi lá: o que está acontecendo aí? Falei: não, uma vigília, nós estamos falando: vigília, eu vou participar, né? Posso? Você pode. Mas ela não sabia de nada. E ela foi participar. Mas quando eu estou lá, comecei a vigília, que todo mundo saiu olhando, fiquei sozinho, ela veio até mim, e ela trouxe um dinheiro embrulhado num papel, numa folha de caderno. Sabe quando você rasga aquela folha de caderno espiral? Embrulha e falou: irmão, eu estava lá em casa, me arrumando para vir para a vigília, e eu escutei uma voz. E Deus me falou para te dar um
dinheiro e ele falou até o valor. Você aceita? Eu falei, bom, se ele falou o valor, então tudo bem. Aí peguei aquele embrulho de folha de caderno e pus no bolso. Passamos, fizemos a vigília, aí voltamos para a igreja à tarde, mas ela não foi para a igreja, porque ela não era membro, ela era de longe, ela só foi na vigília. Terminamos o momento a sós. Sempre quando termino os momentos a sós no domingo à tarde, eu volto para minha casa. Eu estava domingo à noite na rodoviária, sentado, esperando o ônibus, e aí eu comecei a lembrar de algumas continhas que tem que pagar, comecei a somar na mente, nossa senhor, tem que pagar isso, vai dar uns R$1.000. Aí eu lembrei do dinheiro que a irmã havia me dado. Eu falei, pô, deixa eu ver quanto tem aqui. Quando eu tirei e desembrulhei, tinha R$1.000. Todo o mês. Todo mês. Entende? E amanhã, depois da vigília, eu vou contar várias experiências aqui. É impressionante. E Deus me pediu o seguinte, que eu não posso pedir dinheiro para ninguém. Quando mesmo se eu precisar, falar, não peça. Tá bom, só ora, eu vou mandar. Mas eu sou um ser humano, eu sou um pecador, então eu já tive fraqueza. Falei, durante esses 6, 7 anos que Deus está me mantendo dessa maneira, e eu pedi 3 vezes, caí 3 vezes. Mas na terceira vez eu pedi, eu aprendi a lição e não pedi mais. Agora já acabou, agora eu já confio completamente. E a última vez que eu pedi foi em janeiro do ano retrasado. E foi assim, todo dia 5, até dia 5, Deus manda para mim, todo o dinheiro que eu preciso está lá no banco. Ele manda para mim. Só que no mês de janeiro do ano retrasado, no começo do mês, faltou R$200. E eu comecei a orar, Senhor, por que está faltando R$200? O Senhor nunca deixou faltar, que coisa e tal, né? Não. Aí passou uma semana, eu viajei, Senhor, está faltando R$200. E nada, Deus não respondia nada, não falava nada, não mandava nada. Passou mais uma semana, nada. Eu falei, não é possível. Na terceira semana eu estava em Curitiba, né, na casa de um irmão, esperando um pastor que vinha me buscar eu meio-dia para ir para o retiro. Era cedinho, 8 horas da manhã, tinha um caixa eletrônico perto. Eu falei, Senhor, eu preciso de R$200 para mandar para minha esposa pagar essas contas. Não posso deixar para trás. Se o senhor não mandar, eu vou ter que pedir para alguém. Aí, 9 horas, eu fui lá no caixa eletrônico ver, nada. Voltei para a casa do irmão. 10 horas eu fui, nada. Eu voltei para casa, 11 horas eu fui, nada. Meio-dia, o pastor atrasou, não veio me buscar. Fui lá no caixa eletrônico, nada. Saí do caixa eletrônico, andei na calçada, olhei para o céu e falei, Senhor, me perdoe, mas eu vou ter que pedir para alguém. O senhor não me mandar, me perdoe, se eu estou errado, não sei, mas eu vou ter que pedir. Aí eu pensei, para quem eu vou pedir? Aí veio o nome na minha mente veio o nome, Gilson. É um rapaz que mora na minha cidade, ele é comportor, nós temos que ter muita intimidade, e ele tem uma irmã que mora na Bélgica. Eu dei estudo para ela, batizou, foi para a Bélgica, faz 12 anos que mora lá. Eu liguei para o Gilson e fui direto ao ponto, que ele atendeu, eu falei, Gilson, estou precisando de R$200. Sabe o que ele disse? Ele falou, irmão, me desculpa. Quando a minha irmã, no Natal, festa, final de ano, ela veio da Bélgica para passar festa conosco. No comecinho de janeiro, eu levei ela em São Paulo para pegar o avião de volta para a Bélgica. Antes dela entrar no avião, irmão, ela me deu R$200 e falou assim, Gilson, isso aqui é para o irmão seu, você entrega para ele. Irmão, eu esqueci de mandar para você, estou com R$200 seu aqui desde o começo de janeiro. Mas eu conheço Jesus, e eu disse, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor não falou para ele? Ele escuta essa voz. Tem alguma coisa que o Senhor está querendo dizer? E tinha. Eu tinha um cartão de crédito no bolso. Não era meu, da minha esposa. A minha esposa usa muito cartão de crédito. E ela fez o quê? Uma extensão, uma cópia, como é que fala aqui? Não sei. Quando a pessoa tem um cartão de crédito e faz um adicional. Isso. E ela me deu, preocupada comigo. Eu levo que acaso você precisa ir viajando. Tudo põe no bolso. E quando eu perguntei, Senhor Jesus, por que o Senhor fez isso? E ele disse, o cartão que está no seu bolso. Ele disse, quebra esse cartão de crédito. Você tem que depender unicamente de mim. Eu falei, tá bom, só que eu tenho que avisar minha esposa. Eu liguei para minha esposa, contei para ela, falou, não, pode quebrar. Então, aí eu quebrei. E terminando aqui, até por último, que eu quero dar um recadinho para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Presta bem atenção. Porque em muita igreja eu falo isso, depois os irmãos vêm, não, mas eu queria. Eu falei, mas eu avisei. Então, depois eu vou até ter que ser mal educado. Se vier particular fazer, porque eu falei para não fazer. Então, por gentileza, não pode fazer o que eu vou falar aqui agora. Presta bem atenção no que eu vou falar. Está prestando atenção? Não me deem dinheiro. Prestou bem atenção? Não me deem nada. Não me ajudem.
Não pode. Ah, mas eu senti no coração. Deus não vai trabalhar comigo dessa maneira assim. Senti no coração vontade de ajudar. Não dele. Isso é piedade humana. Deus não vai trabalhar. No meu caso, já mostrou que não vai trabalhar assim. Então, se você sentir vontade de me ajudar, segura aí que essa vontade vai passar. Segunda-feira acabou, essa vontade passa. Não pode me ajudar, não pode dar dinheiro. Deixa Deus se virar do jeito dele. Deixa ele falar para alguém aí à distância. É assim que funciona. Enquanto ele falar em providenciar, eu vou seguindo, eu vou trabalhando. Se ele parar, eu paro também e vou trabalhar. É assim que tem que funcionar. Temos que dificultar as coisas para Deus. Essa é a base financeira desse meu ministério. Não pode me ajudar, não pode me dar nada, não pode me dar dinheiro, não pode fazer nada. E Deus, em abril de 2013, falou para mim: toda igreja que te chamar, você vai fazer um acerto centavo por centavo. Você vai devolver as passagens para comprovar os gastos. Você vai devolver as notinhas de alimentação para comprovar os gastos. E se sobrar dinheiro do que eles te mandaram, você vai depositar e devolver para a igreja centavo por centavo. Ele disse para mim: você não é para ficar com um centavo da igreja. Você não vai viver do dinheiro da igreja. Entenderam, Ricardo? Então, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para você ouvir, aprender a falar com Jesus e ouvir a voz de Jesus. É só isso. Deixa que é meu caso, ele se preocupa. Fala para Jesus: Senhor, se vira para o irmão sem nada. Tá bom? É assim que funciona. Vamos só ficar de pé. Temos uma mensagem, me perdoa. Vamos terminar essa mensagem, oração. Acho que dá tempo. Eu avancei aqui no horário do pastor. Queria ter terminado, não podia deixar de contar isso. Acho que ela prepararam tanto, acho que o hino, coitado. Então vamos ouvir e fazer oração e já imediatamente encerrando. Né? Disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a
teu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Aqueles que forem na vigília, que estivemos aqui orientando hoje, aqueles que foram, havemos esquecido, levem alguma coisa para a gente comer no café da manhã após a vigília. Nós vamos terminar a vigília às 6 horas, aí paramos para tomar um de jejum, comer alguma coisa, e logo em seguida teremos o 5º momento, lá mesmo, para não ter que sair de lá e vir para cá. A sequência desses momentos vamos fazer lá, faremos mais 1h30 mais ou menos para o 5º momento, e depois a gente vem. Então leve no carro, mas é coisa simples, não é preparar nada especial. Leve o que você tem em casa, leva o pão, o chá, uma cevada, uma fruta, uma castanha, o que você vai comer na sua casa. Leva lá, né, na vigília, quando terminamos de orar, aí paramos para comer. Leva o que você vai comer de manhã e leva um pouquinho a mais para mim também, né, a gente vai estar lá e a gente experimentar o seu café da manhã, tá bom? E o pastor pediu também para falar, terminando aqui, aqueles que forem para a vigília e quiserem fazer um planejamento ou do deslocamento, procure ele embaixo na sala do Novo Templo, né? Ali no espaço do Novo Templo, para ele coordenar a ida, a sua ida e a sua participação na vigília. Vamos ficar de pé, só agradecer por esse momento e entregar então aqui o horário para o pastor para falar. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado por esses momentos preciosos que passamos na Tua presença aqui, ó Pai. Eu sei, ó Pai, todos sabemos que não é fácil, é uma luta crescer no nosso relacionamento contigo, mas que o Senhor venha dar ânimo e força a cada coração para seguir avante, Pai. Eu sei que há maravilhas esperando para cada um de seus filhos que mais, Senhor, se relaciona contigo. Que Teu Espírito Santo repouse sobre todos, que o Senhor, ó Pai, venha mover esses corações para na madrugada estar lá conosco, para clamar pelo Teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja derramado e o Senhor seja glorificado, Pai, e a nossa vida transformada. Eu te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, é isso aí. Então amanhã na vigília às 2 da manhã. Vou tentar estar transmitindo, não sei se tem internet. Se não, eu vou gravar, depois eu coloco nas mídias sociais aí no YouTube. Felipe e Jéssica Rufino. Deus te abençoe e tenha uma excelente tarde.